Aleluia. Aos Romanos, no capítulo 8, versículo 26. Vamos ler o 26 e o 27. Aos Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Aleluia. Graças a Deus, que sempre nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Até aqui o Senhor me mantém. Até aqui Jesus me dá a graça, a força para prosseguir a caminhada. Vamos ler, amados irmãos. Diz assim, verso 26 primeiro: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito, o mesmo Espírito, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Pai da glória, eu careço que o Senhor ainda interceda por mim. Eu careço que o Espírito Santo me faça pedir o que convém, meu Deus. Eu careço que o Espírito Santo me abra o entendimento para eu sempre compreender as Escrituras, ó meu Deus. Eu rogo, Pai da glória, nos dê um tempo de graça, de bênção e de vitória aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus, agora vamos meditar rapidamente nessa palavra e mais no Salmo eu quero meditar, de tanto abatimento de espírito, e a Bíblia ainda diz que um coração quebrantado e um espírito abatido, Deus se agrada. Coração quebrantado e abatimento de espírito, Deus se agrada. Deus não se agrada de um coração sabichão e um espírito arrogante. Esse Deus não gosta. Deus não quer. Deus tira do seu caminho. Então, um coração quebrantado no Espírito Santo, trazendo consigo as marcas de Jesus Cristo, como Paulo chegava diante dos irmãos nos diversos países, quando ele passou, se ele passasse de volta, ele dizia: nada eu me propus aqui saber entre vocês, nada a não ser Jesus Cristo. Nada eu quis fazer vocês conhecer, nada a não ser a Jesus Cristo. Paulo dizia isso. Nada, meus irmãos, eu me propus entre vós a não ser a Jesus Cristo. Nesse descanso eu estou. Hoje substituíram Jesus por homens, por filosofias, por matemática, por história, mas eu lhes digo, o gozo que o Senhor Jesus dá não necessita de história. A paz, a graça e o amor que o Espírito Santo traz não necessita de entretenimento, não necessita. A cura que Jesus Cristo oferece, o prazer e a vida nova que Ele oferece, não necessitamos de outros prazeres. Quando o homem procura outro prazer, é porque ele não encontrou o verdadeiro prazer, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o homem está em dúvida, procurando sabedoria, é porque ele não recebeu a graça necessária que vem do Senhor Jesus Cristo. E eu digo, eu me contento com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me contento, estou satisfeito, estou regozijando e transbordando dele.
seu espírito. E o Espírito Santo dele é contrário a esses ensinamentos de homens. O Espírito Santo dele é contrário à doutrina de homens. Muito contrário. O Espírito Santo dele não está preso numa igreja de um homem. O Espírito Santo dele não está preso a uma interpretação. O Espírito Santo está em corações quebrantados, que o aceitaram e vive e procura viver a vida de um crente da Bíblia, não um crente deste século. O que tem feito os ismos? Quando eu comecei, eu disse há algum tempo atrás, sabe o que os ismos faz? O ismo faz? Divisão e separação. Nunca vi uma igreja do Senhor Jesus Cristo dividida e separada na Bíblia, mas o ismo faz. E agora está sendo gravado, eu vou deixar para os irmãos de fora, para eles ouvirem. A maior divisão, a maior de todas, não está na católica, porque a católica é uma só. A maior divisão não está entre os pentecostais. Os pentecostais têm muitos também divididos, mas a maior divisão não é lá, não. A maior divisão não está entre os batistas. Tem muitos batistas também, reformados, Batista da Glória, Batista de Lagoinha, Batista original, tem vários, mas a maior divisão não está lá, não. A maior divisão está entre um povo que diz não ser uma denominação. Era onde não deveria ter, porque não é denominação. Deveria ser um povo só. É ou não é? Mas ali está a grande divisão, a grande coisa escondida por trás. Ali está a maior de todas. Quando o Espírito Santo começou a me mostrar aqui, eu me lembro, eu preguei um dia aqui nesse púlpito, eu tirei uma palavra que dizia: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. E eu coloquei que os edificadores, no caso, eram os ministros de hoje. Rejeitaram essa pedra e colocaram interpretação. Mas na interpretação há confusão. Começa a interpretar os 7 selos, porque não foi dado por Deus, foi tirado de um teólogo batista, com pensamento batista. Interpreta e tu terás 600 e tantas divisões num parágrafo. Mas aquele versículo que eu estou citando dizia: mas quem nele crê, lembram disso? Eu preguei aqui: quem no Senhor crê não será confundido. Você fica com a Bíblia ou com a confusão? Eu fiquei com a Bíblia. Então estou muito feliz com o Senhor. Nele não há confusão. Agorinha mesmo estão lá fazendo suas transmissões. Tem um pastor do estado de São Paulo que ele está pregando lá, e desse lado tem um crucifixo, desse lado tem o Brana, do lado de cá tem Jesus, e ele está atacando todos eles de uma maneira terrível, que não é coisa de um cristão. Ele está atacando eles tremendamente, com o próprio livro do Brana. Graças a Deus, Deus me tirou dali. Aquilo ali, ó, é palha. Palha. Aquilo morreu para mim. E eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. E nele eu estou completo. Estou satisfeito. Perguntaram: Pedro, o que devo fazer para ser salvo? Ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo. Creia nele. É só isso.
Só que ele não é só isso, não é só isso. Ele é muito mais que isso. Só que não é ele e São Benedito, não é isso. Não é ele e fulano de tal, não é isso. Ele é gozo, ele é paz, ele é alegria, ele é felicidade, ele é vida abundante, ele é gozo, paz no vale com você. É isso que ele é. Permaneça no livreto, leia eles, leia bastante como eu li, e você não vai encontrar a paz, porque a paz está em nosso Senhor Jesus Cristo. Se você encontrar o Senhor Jesus Cristo, leve ele hoje ainda para a sua casa, e não perca tempo de mostrar para o teu amor que você tem, mostrar o Senhor Jesus Cristo, porque você encontrou um tesouro. Se dentro do meu e do seu coração não for assim, tem alguma coisa errada conosco. O que tem é religião. E religião não salva ninguém. O que salva é a vida de Deus vindo morar em nós. A vida de Deus e o Espírito Santo operando em nós vai fazer nós arder pelo outro, interceder pelo outro. Que crença é essa que não importamos com os demais? Eu era crente assim. Eu não estava nem aí. Hoje eu me importo, porque se a salvação é boa para mim, é boa para eles também. E ai de mim se não anunciar. Mas estou aqui meditando que o Espírito intercede. Diz o verso 27, aquele que examina os corações, o meu, o seu, o nosso coração, quando nós falamos com ele, ele examina nossos corações e sabe a intenção. Qual a minha intenção? No que eu já disse aqui hoje na abertura, tem uma intenção, e o Espírito vai interceder. Se a intenção é verdadeira, ele vai interceder. Viu? Ele vai interceder. Quando eu pedi que jejuasse, é porque lá em Daniel capítulo 10, Daniel passou 21 dias sem comer comida, sem comer manjar, só se humilhando e chorando e orando. E diz que o anjo queria trazer a resposta para Daniel, mas o príncipe da Pérsia não deixou, impediu ele. Satanás impediu. E ele continuou. Aí precisou Miguel vir e lutar com o príncipe da Pérsia. E o anjo trouxe a resposta a Daniel. Eu vou fazer isso. Em oração, em rogo, em humildade. Riam de mim, riem bastante de mim, porque agora estou orando. Riem bastante, porque agora estou jejuando. Mas um dia eu falarei toda a verdade. João 8,32, novamente eu repito: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. E aquele que é poderoso, que começou em você a boa obra, ele mesmo aperfeiçoará. Agora eu queria, amados irmãos, meditar na palavra do rei Davi, do Velho Testamento. Eu peço isso para mim também. É um pouco da minha oração, é um pouco do meu querer, é um pouco do meu ministério, é um pouco da minha própria vida. Eu quero isso para eu recomeçar novamente, para eu ir mundo afora. Para mim ir mundo afora, eu vou precisar de muito disso aqui. Eu estarei meditando com vocês. E vocês orando. Orando pelo pastor. Orando que as pregações sejam inspiradas. Que a oração seja respondida. Do contrário, é um reino dividido. Não pode ser dividido, tem que estar unido. A Bíblia diz: portanto, meus amados, Paulo escreveu, e meus queridos irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor.
Seja firmes e constante, ali constantemente, na oração, no partir do pão, na oração e no jejum. É um trabalho isso para você. Esse trabalho não é vão no Senhor. É isso só isso eu peço, só mais nada. E que haja boa vontade aqui dentro. Boa vontade. Tem que ter boa vontade. Hoje eu postei um versículo que dizia: nada façais por contenda, nem por vanglória. Não deve fazer nada por contenda, nem por vanglória própria, a vanglória, se aparecer. Mas façais tudo por humildade. Cada um considere o próximo superior a si mesmo. E é assim, com humildade na oração, com respeito e com amor, com carinho, Deus ouve as nossas orações. Se estivermos unidos, se 2 de vós concordarem na terra, disse Jesus, acerca de qualquer coisa, isso será feito por meu Pai que está no céu. Agora eu quero meditar aqui no Salmo 51, palavras do rei Davi. Faço das palavras deste homem inspirado, que já morreu há milhares de anos, mas o Espírito que o inspirou está sobre mim também. Quando Isaías profetiza, Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos perdidos. Esse Espírito está sobre mim. Isaías profetizou 700 e tantos anos antes de Cristo. Mas aquele Espírito, ele morreu, Isaías, mas o Espírito continua ainda sobre nós. Então aqui, amém, aqui Salmo 51, Davi começa assim: essas são minhas palavras, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, Senhor. Apaga, Senhor, segundo a multidão das tuas misericórdias. Quanta misericórdia Ele tem. Ele vai apagar, se eu for sincero. Ele vai apagar das vezes que eu enganei as pessoas. Vai apagar. Eu estava enganado também. Ele vai fazer eu esquecer. E vai fazer o irmão lá entender. Vai sim. Aquele que começou a boa obra aperfeiçoará. Davi então está voltando, está na cinza agora. E continua Davi: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Senhor, minha iniquidade eu vou dizer. Que pecador eu não sou mais, porque o sangue de Jesus me lavou. Errar eu erro, mas o sangue dele me torna limpo. Eu erro, mas eu não sou mais um pecador. O pecador é aquele que não confessou Jesus Cristo ainda. Depois que ele confessa Jesus Cristo e o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado, ele é um homem igual ao outro, mas ele já não está mais na lista dos pecadores. O pecador é aquele que nunca confessou. Ele vai errar igual ao outro, mas se ele errar e o Espírito Santo trabalhar nele, o Espírito Santo está sempre com ele. Não é que o Espírito Santo vai sair de você e vai lá para o galho da árvore, não. Não tem isso nas Escrituras. Não tem isso nas Escrituras. E depois ele vai voltar. Inventaram isso. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões. Olha, Davi era consciente de que ele era um homem com transgressão, irmãos. Talvez nós aqui, algum de nós, e quem está me assistindo, nem dá conta da transgressão que pratica. Talvez tenha transgressão inconsciente. Você pensou inconsciente, falou uma palavra pesada que Deus não se agradou. Isso é uma transgressão inconsciente. Mas as dele, ele dizia: eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele falava esse salmo
justamente por causa que ele saiu com aquela mulher. Então ele falou esse salmo. Aquela mulher, ele achou ela bonita, ele viu ela tomando banho e tomou para ele. Pôs o esposo na guerra e na guerra ele foi morto. E depois o profeta veio na casa dele e lançou sentença sobre Davi, e Davi falou: agora eu perdi minha salvação. Não perdi minha salvação, perdi o gozo da minha salvação, Senhor. Aí ele foi para a cinza. Aí ele chorou, aí ele foi para a cinza, aí ele se cortou, aí ele começa a pedir: Senhor, renova o gozo da minha salvação novamente, Senhor. Agora, nossas iniquidades não é essa que Davi, mas nossas iniquidades, os nossos erros, os meus erros, o meu trabalhar erroneamente, o meu pregar um homem ao invés de Cristo, eu coloco no mesmo patamar. Eu anunciar um homem, não o Cristo vivo. Eu nos meus cultos, na minha adoração, na minha adoração, eu fazer alusão a um homem. Não pode adorar um homem, temos que adorar somente a Deus. Eles dizem: não, mas nós não adoramos o homem aqui. Mas quando canta citando o homem, está dando louvor ao homem. Está assim. Quando fala dos feitos desse homem, está fazendo alusão a ele. E o Altíssimo não quer isso. E eu fazia isso. E agora eu estou pedindo: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou pedindo. E aí Davi continua: porque eu conheço as minhas transgressões, contra ti somente pequei. Eu só pequei contra Deus, e fiz o que os teus olhos parecia mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. É verdade isso. Eu também, você também. Eis que amas a verdade. Ele, o Senhor, ama a verdade no íntimo. Ele ama a verdade, ele não ama a mentira. Por que esconder das pessoas que não foi Clarence Lark que pregou os 7 selos? Por que então? Ele ama a verdade no íntimo. Por que esconder das pessoas que não foi Clarence Lark que pregou as eras? Ele ama a verdade no íntimo. Por que esconder das pessoas que não foi tirado de Clarence Lark o futuro lar e as 70 semanas? Por quê? Por quê? Ele ama a verdade no íntimo. E eu estou aqui pela verdade. Mas eu não sabia disso. Então eu lutava. Eu lutava por aquilo ali. Mas agora eu sei. As escamas caíram de meus olhos. E agora? E agora? Agora estou como Davi, dizendo: tem misericórdia de mim, Senhor. Renova em mim, Senhor, um coração puro. Oh, meus irmãos, pensa que é fácil para mim? Não é fácil, não. Não é fácil. Mas eu vou até o fim. Pela graça do Senhor. Eis que em iniquidade fui formado. Verso 6. Verso 7. Vamos repetir o 6. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. No oculto, quando eu estou com a cabeça lá no meu travesseiro, Ele me faz saber a sabedoria dele. A revelação chega, a paz de Deus, que ultrapassa todo conhecimento, desce no meu coração e me faz satisfeito. A paz dele, que não é do homem. Esse homem não tem paz. No grupo lá não tem paz.
eles não têm paz. Continua. Purifica-me com hisope e ficarei puro. Lava-me. Hoje é o sangue do Senhor. Nesses dias não tinha o sangue do Senhor ainda. Hoje é o sangue de Jesus Cristo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Por isso que eu disse que eu não sou mais pecador, porque o sangue dele me lavou. E eu vou. Só que agora eu vou e estou sujeito a errar ainda. Estou sujeito, agora estou consciente. Antes não estava, eu não sabia. Mas quando eu conheço a verdade me liberta e eu erro se eu querer agora. Vamos em frente. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Eu quero isso. Eu quero isso. Eu não quero tristeza, não. Não quero tristeza. Esse negócio de tristeza é lá no velório. Na casa de Deus não tem tristeza, não. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Deus tem quebrado até meus ossos, ferido eu, mas eu quero ouvir gozo e alegria, Senhor. Chega de notícia ruim, não quero não. Quero coisas boas. Continua. Esconde a tua face dos meus pecados. Oh, sabedoria dele, hein? E apaga todas as minhas iniquidades. Você ora assim? Eu não orava assim, eu era fariseu. Cria num homem, era fariseu. O homem me salvava de tudo. Eu cria nele. Eu estava salvo. Eu cria nele. Ali descansava tudo. Veja que distante eu estava da verdade. Conheça ela e ela te libertará. Davi cria, esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ele vai criar agora. Ele não criou só lá em Gênesis. Em Gênesis ele criou. No princípio criou Deus o céu e a terra. Esse mesmo Deus que criou o céu e a terra, e o mundo foi feito do que aparentemente não vemos, aí ele cria em você e em mim um coração novo. Cria sim. E eu estou preparado. Estou preparado para Deus criar em mim uma fé nova. Esse homem velho, esse homem fracassado, esse vai passar. Ele vai criar, como Davi, em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Reto. Você tem espírito reto? Um espírito reto, de paz, de mansidão, de alegria, que não debate. Não debate se Clarence Lark escreveu que a nova cidade estaria desde a Flórida até Mississippi. O tamanho da cidade ele mediu. Vem Brana no futuro lar e diz que a cidade estará da Flórida até Mississippi, nos Estados Unidos, copiando. Mas o que me interessa se a cidade vai estar desse tamanho ou daquele tamanho? O que interessa é que ele crie em mim um espírito reto. Só que as pessoas de lá não querem que falem isso, que tira a credibilidade. Mas contra fato, contra a verdade, não pode ir contra o que aconteceu. É o que aconteceu. Isso vai denegrir. Como denegrir? Cada um colherá o que praticou, o que plantou. Se foi escondido há 60, 70 anos atrás, hoje veio à tona. O erro está aqui porque apareceu, ou quando escondeu lá atrás? O erro está aqui com quem está mostrando, ou quando foi colocado lá 60, 70 anos atrás? Julguem entre vós, eu preguei um dia. É lícito pregar um homem ou Jesus Cristo? Julguem entre vós. Paulo pregaria um homem ou pregaria Jesus Cristo?
É lícito, nós crentes, é lícito chegar um pastor aqui e pregar para vocês um homem ou pregar Jesus Cristo? Irmãos, julguem. Se é lícito pregar um homem, você quer ouvir o homem, amém, vai lá para o homem. Mas não é a verdade essa. É pregar Jesus Cristo. Segundo Coríntios, ali pelo capítulo 4, capítulo 5, diz que Jesus Cristo é o único assunto do ministério de Paulo. E João Batista diz que ele cresça e eu diminua. Eu vou continuar. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Oh glória! Toma a dar-me a alegria da tua salvação. Eu ouvi um hino ontem que quando a pessoa lá, a irmã, cantava a alegria da minha salvação, Senhor. Eu falei para minha esposa, hoje não se tem mais a alegria da salvação. Não se tem. Quando eles tinham a alegria da salvação, eles oravam a noite inteira. Eles buscavam a Deus de coração, abraçavam um ao outro e choravam. Eles tinham amor uns para com os outros. Hoje o que eles têm? A sabedoria do homem entrou neles e roubou o amor. Lembra daqueles insetos que está lá em Joel? Joel diz dos insetos. Mas tem tanto inseto nesta noite, lá na internet pregando, tanto inseto para comer a paz dos irmãos, inseto para entrar na vinha do Senhor e tirar a saúde dela. O pulgão, a locusta, o gafanhoto e a aruga. Esse é os insetos. E tem tanto pregador inseto desse tipo, pregando, tirando a paz dos irmãos, tirando a alegria da salvação dos irmãos, tirando o gozo dos irmãos. Mas Davi ora a Deus que Deus devolva o gozo da salvação dele. E eu tinha perdido também, porque o inseto tinha comido também. Mas a presença de Deus matou esse inseto na minha vida. A presença de Deus matou. E esse inseto agora ficou lá fora. Ele não tira mais o meu gozo, não tira mais a minha alegria, porque a Bíblia diz que Deus restituiria o tempo que foi comido por esses insetos. Durante esse tempo todo foi comido boa parte da minha fé, esses insetos comeram. Mas Jesus Cristo veio, com seu bálsamo me tocou, como bom samaritano. Os fariseus passaram, empinaram o nariz, não atenderam aquele ferido. Eu era aquele ferido. Mas Jesus Cristo veio e me curou com seu óleo precioso. E me limpou. E me levou para a casa dele. Não é para uma igreja, para a presença dele. Sentei-me em lugar celestial. E a paz dele veio no meu coração. Foi quando eu me converti. Eu falei ao irmão Mateus da África. Eu me converti ao Senhor Jesus Cristo. As escamas caíram dos meus olhos. O coração parou de bater sozinho, acelerado. A depressão me deixou. A angústia me deixou. O síndrome do pânico me deixou. Eu fiquei curado. E eu agora vou deixar de falar isso? Não, Deus faz assim, fala, eu te quero aqui, para isso. Eu te pus aí, ele me pôs nessa posição, e nela eu estou. Ainda vou mais um pouquinho, tá, filho? Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e me sustém com um espírito voluntário. Ele vai me sustentar, e você também. Creia nele. Então ensinarei, olha aqui, ó, eu preciso disso para fazer isso aqui, ó. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Mas pisando em ovo, não posso ensinar. Estou em cima do muro, eu vou ensinar, e os pecadores a ti se converterão.
Vai se converter ao Brana, ou vai se converter à igreja de Goiânia, ou vai se converter ao grupo tal? Não. E os pecadores a ti se converterão. Nunca eles vão ser branistas, nunca eles vão ser adventistas, nunca eles vão, não é isso. Os pecadores, nem vai ser judaísmo, nem vai ser do judaísmo. Ele diz, e os pecadores a ti se converterão. Deus não está em partidarismo. Deus está na Bíblia e num coração quebrantado. É isso que eu quero levar e converter as pessoas a Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer Ele. Que a revelação venha muito forte sobre mim, para quando eu ir lá anunciar o Senhor Jesus Cristo. Quando eu ir ali, eu anunciar o Senhor Jesus Cristo. Eles vão dizer, nossa, esse pregador teve aqui, ele não falou tanto da igreja dele, ele não falou tanto não é necessário falar de minha igreja, de meu lugar. Não é necessário. É necessário que ele cresça e eu diminua. Isso é necessário. Vou encerrar. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus. A oração sábia. Livra-me dos crimes de sangue. Principalmente num bairro como esse, numa cidade violenta que nós vivemos. Deus da minha salvação. E a minha língua louvará altamente a tua justiça. Olha, não é para louvar, é para louvar altamente. Por isso que eu gosto de cantar em oitava acima. Cantem ao Senhor oitava acima, com voz. Canta com júbilo. Quando trouxeram a arca lá para os israelitas, houve no arraial dos israelitas, houve júbilo. Houve júbilo porque Deus vinha na arca. E Deus vem no seu coração, no meu, e nós nos jubilamos. Jubiloso cantarei ao Senhor. Abre, Senhor, os meus lábios. Abre, Senhor, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Olha aí, ó, que eu tenho falado. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ainda mais nesse tempo que você é quebrantado e contrito, porque você ficou com o Senhor. Eles querem que você fique com o Senhor e com o ídolo deles. Você não quer o ídolo, você ficou sozinho. Deus não despreza isso. Abençoa Sião, a igreja do Senhor. Quem é Sião? A igreja do Senhor. Segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Sabe o que quer dizer? Edifica os muros de Jerusalém. Quer dizer que você está cercado pelos anjos de Deus em redor de você, e nenhuma flecha do inimigo atinge você, a não ser que o Senhor permita. Os muros de Deus estão ao teu redor. Diz que assim como os montes estão ao redor de Jerusalém, assim o Senhor está em redor dos que o temem. Mas no livreto não fala isso. Diz só para crer no homem. Então te agradarás de sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Amém? Numa época quando ainda o verdadeiro sacrifício, que era o Senhor Jesus Cristo, ainda não havia sido feito. Mas Ele veio e fez sacrifício por nós, e nos salvou, nos limpou. Hoje nós oferecemos nossa vida, segundo Romanos capítulo 15, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Romanos, não sei se é 15, 12, por ali. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
racional. Amém? Pai Celestial, a honra pertence ao Senhor, o louvor e a adoração pertence ao Senhor. Se for a tua vontade, Senhor, onde o Senhor quiser que eu vou, eu irei. Se for a tua vontade de ir para qualquer parte do mundo, Pai, irei para falar do teu amor, ó Senhor. Nos dê bênção e mais bênção, porque te servimos e estamos confiando somente em ti, e aos que assistirem, dê a eles a paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.